Então, é sobre isso. É sobre o CFM, de forma séria, apresentar não só para o STF, mas para a sociedade uma estatística de processos administrativos com pleitos envolvendo más condutas e ou possíveis punições dos médicos dos últimos 5 anos, dos últimos 10 anos, sei lá, último ano, para que possamos avaliar, para que a sociedade possa avaliar, PROCON, Judiciário, STF, sociedade, interessados, plano de saúde, seguro de saúde, possa avaliar quais foram os erros. Porque erros médicos e de todos os outros profissionais são erros dolosos e culposos. Dolosos são os intencionais. Erros intencionais não dependem de formação boa ou ruim. Erros intencionais dependem de caráter, de índole. Nem de ética. Caráter, índole, isso é genético. Às vezes influência do comportamento, mas me desculpem, isso é genético. Influência do comportamento também. Então, assim, e os erros culposos dependem da ingerência, imperícia ou imprudência. Imprudência é o médico atender um monte de gente, igual o plano de saúde manda, correndo. Negligência é em decorrência desse monte de atendimento correndo, o médico não tomar procedimentos padrões de compliance, de segurança. Não mandar da revisão no equipamento, periodicamente, quando manda o fabricante, foi negligente com a revisão do equipamento de raio-x. E imperícia é falta de capacidade técnica. E, ao meu ver, de forma direta, somente a imperícia está ligada às más formações de qualidade. Então, cadê o CFM apresentando? Ó, nós temos aqui 500 mil processos de erro médico tramitando aqui no CFM. 100 mil são de dolo, 400 mil são de culpa. E desses 400 mil, 200 mil é negligência, 200 mil 100 mil é imperícia e 100 mil é imprudência. Opa, então a má formação técnica representa um percentual pequeno dos erros médicos. E eu acredito nisso. Eu não tenho dados, mas eu acredito nisso. E os erros médicos também decorrem de outros contextos, mas que não é bem a alma desse vídeo, o propósito desse vídeo. Dos enfermeiros que estão ali envolvidos, da própria estrutura do hospital, dos próprios atendentes, enfim, o erro médico tem todo um outro contexto, dos não cuidados que os familiares têm que ter, dos não cuidados que o próprio paciente tem que ter ali no ambiente hospitalar mesmo, eu sei, mas não é a alma desse vídeo. A questão é, no tocante ao comportamento do médico, qual é o percentual de erros culposos decorrentes de imperícia? Porque são eles que têm que fundamentar o pleito de que as más formações das universidades, veja bem, eu concordo com isso, refletem risco para a sociedade. É isso que tem que ser levado em conta. Porque senão, nós estamos falando de má formações de médico, usando como pretexto a saúde dos pacientes, e isso não é verdade, não é tão significativo. Ou é? É claro que uma vida importa, basta uma, eu sei. E é claro que más formações têm que ser banidas, eu sei, eu concordo. Eu só estou dizendo que o discurso tem que ser mais transparente, tem que ser mais real, para que os outros problemas também sejam atacados e resolvidos. Porque se, no fundo, o mais importante é a vida e a segurança de todas, por que vamos nos preocupar só com a imperícia? Vamos nos preocupar com a imprudência, vamos nos preocupar com a negligência, vamos nos preocupar principalmente com o dolo. Cadê o grito? E dolo, imprudência e negligência não tem ligação direta com más formações ruins. Cadê o grito? Cadê as punições? O judiciário também tem culpa. Cadê a planilha do STJ fazendo um paralelo entre causa de pedir e sentença, para a gente verificar os erros? E o mercado de trabalho ele vai ser definido também pelos concursos públicos. Quem tem uma má formação ruim não vai passar. Ou vai ter que se virar, né? Então reflitam sobre isso. Má formação não é legal, mas e as punições? Não é? Porque às vezes a pessoa teve uma má formação na graduação, mas ela tem aptidão, ela se virou, ela estudou, ela fez uma boa residência, ela fez mestrado, fez doutorado, fez muito estágio, é ética.
Eu nunca fui a um médico perguntando onde ele se formou. Não estou dizendo que isso não seja importante. Falei no primeiro vídeo isso, nessa série de vídeos. Só estou dizendo que existem outros elementos que contribuem para a formação de qualquer profissional. E que não se pode discriminar e que tem que se levar em conta os resultados, a recepção, o atendimento, pós-atendimento, a capacidade técnica e que o CFM tem que atuar e todos os outros conselhos de forma mais presente nessas posturas não éticas. Isso é muito importante. Isso falta muito. E é isso que contribui, ao meu ver, muito mais do que formações ruins de base, porque eu não acredito em formações ruins de residência médica. Isso eu não vejo o CFM falando e não acredito. No Brasil, não. Pode ter um caso ou outro isolado, um professor ou outro, uma disciplina ou outro, um contexto ou outro ali isolado, mas em linhas gerais, não. Então, por mais que os médicos possam atender sem especialidade, em qualquer área, e não anunciar, conforme preceito constitucional, a partir do momento que ele passa por esse funil de uma especialidade, eu não acredito que a formação ruim de base dele sobressaia sobre aquilo que ele aprendeu na residência. Não acredito. Eu não acredito. Eu acho que vai prevalecer dali para frente. Então, temos que combater formações ruins, abominar elas para que melhorem, sejam extintas, mas tem outros elementos. E, de novo, o CFM precisa atuar mais, principalmente, como os outros conselhos, principalmente nesses erros médicos, na falta de ética. Isso é muito importante. Erro médico é gravíssimo. Existem erros médicos na hora de laudar, na hora de prescrever. Existem erros médicos, existem posturas não éticas de médicos que fazem parceria com profissionais terapeutas que fazem venda casada, fazem indicações casadas. Isso é erro médico. Erro da postura do médico, né? Não é um erro médico assim de causar danos ao paciente, danos físicos ou mentais, mas é um erro na postura. É uma má conduta, passível. E o CFM fecha muito os olhos. O CFT, o Conselho de Odontologia, todos, a OAB, e fecha os olhos demais. Né? Podemos variar um pouco, falar do CRES. Quantos corretores de imóveis não credenciados no CRES, não inscritos no CRES existem? Habituais, fazendo corretagem habitual. Não é você vender a casa para o seu vizinho, não. É corretagem mesmo, sem você ser um corretor de imóveis credenciado inscrito no CRES. Corretor de imóveis é uma profissão regulamentada, gente. Eles têm até sites, e o CRES faz o quê? Fecha os olhos. Então, assim, eu não tenho medo de me pronunciar, não tenho medo de fazer críticas, e minhas críticas são fundamentadas. E se vocês refletirem e buscarem informações, vão ver que eu falo com autoridade, que eu falo a verdade, que eu converso, pesquiso, observo, olho, enfim. Então, assim, formações ruins precisam melhorar, se não melhorarem precisam ser extintas, em parceria com o MEC, pelas vias judiciais se for necessário, mas as autarquias federais precisam ser mais claras nos seus argumentos, mais preocupadas com os seus profissionais, mais preocupadas de verdade com a sociedade e, de fato, atuantes com os maus profissionais.